Olá pessoal, eu sou Luciano Ferrari e é uma alegria estarmos juntos para a nossa segunda aula da série sobre Bibliologia aqui no Conexão Bíblica LF. No primeiro vídeo, entendemos o conceito dessa doutrina, mas hoje nós vamos colocar a mão na massa. Você já abriu sua Bíblia e se perguntou por que os livros estão naquela ordem? Porque alguns são chamados de profetas maiores e outros menores? Ou ainda, porque a Bíblia que os evangélicos usam tem um número de livros diferente da Bíblia católica? Hoje vamos entender e desvendar essa estrutura do Antigo Testamento. Vamos falar sobre o Pentateuco, os livros poéticos, as grandes traduções como a Septuaginta e como João Ferreira de Almeida fez a Bíblia chegar até nós em português. Prepare seu caderno, pois o estudo de hoje é fundamental para você nunca mais se perder na sua leitura bíblica. Já deixe seu like, se inscreva se for novo por aqui e vamos lá até a tela do meu computador? Vamos dar início à nossa segunda aula do nosso tema aqui, Bibliologia. E vamos começar com o Pentateuco. O que é a palavra Pentateuco? É uma palavra grega, penta, 5. Teucos, livros ou rolos. 5 livros. Esses livros narram a criação, a formação do homem, a origem do pecado, o início dos hebreus e da aliança de Deus com essa nação. Chamado pelos judeus de Torá, ou instrução, composto pelos livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. São 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são chamados Pentateucos. Após os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos os livros históricos. Eles são 12 livros que contam a história de Israel. Começa com Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, esses 12 livros são os livros históricos, histórias de Israel. Aí, após os livros históricos, a gente tem os livros poéticos, ou sapienciais, sabedoria. São 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São chamados poéticos devido ao gênero do seu conteúdo. Tá? Então, não é porque eles são uma poesia, mas sim o gênero de conteúdo deles. Por isso são chamados poéticos ou sabedoria, sapienciais, né? Aí depois disso a gente temos os profetas maiores e os profetas menores. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E o nome maiores e menores refere-se à extensão dos seus escritos. Então, é que cada um escreveu ali. Então, por isso que são maiores e menores. E os livros, eles não são classificados em ordem cronológica, e sim por assunto. Porque se nós pegarmos ali, o livro mais antigo da Bíblia é Jó. Então, se fosse por cronologia, em questão de cronologia, a gente teria que pôr em primeiro, mas não é Gênesis. Então, ele é classificado, a Bíblia, como assunto. Então, todo o conjunto de livros que a Bíblia ela é ali classificada por assuntos. A divisão em capítulos foi feita por volta de 1250 depois de Cristo. E a divisão em versículos do Antigo Testamento foi feita em 1551 depois de Cristo. Mas por que se fez essa divisão em capítulos e versículos? Puramente didática. É questão de didática, para se tornar-se mais fácil você achar ali um determinado texto na Bíblia. Então se torna mais fácil, eu quero ali um versículo, um capítulo de um livro tal. 1 Crônicas, capítulo 2, verso 5. Se torna mais fácil a gente achar, então puramente para questão de didática. Depois da Bíblia que a gente comentou, que é a primeira Bíblia, que é a Bíblia evangélica, temos a Bíblia hebraica, a Tanakh. Ele é dividido em Torá, profetas e escritos.
O Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente já tinha comentado: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. Os profetas é Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Lembrando que eu não comentei aqui, não falei 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, porque na Bíblia hebraica forma um livro só, então é só o livro de Samuel, só o livro de Reis. E os escritos, que é as histórias, Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentação, Eclesiastes, Esther, Neemias e Crônicas. Lembrando que eu não falei 1 Crônicas, 2 Crônicas, e não falei Esdras e Neemias. O livro de Crônicas é um livro só, e o livro de Esdras e Neemias é um livro só, na Bíblia hebraica. Aí temos a Bíblia Católica. A Bíblia Católica ela contém ali 7 livros a mais no Antigo Testamento, livros estes chamados de apócrifos. Apócrifos, no sentido religioso, significa não genuíno, espúrio, ilegítimo. Claro que eles têm a sua historicidade, a sua função histórica ali, que é importante o estudo. A inclusão ocorre em 1546 pelo Concílio de Trento. Os seus títulos são Tobias, Judite, Sabedorias de Salomão, Eclesiástico, não é Eclesiastes, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Esses são os 7 livros. Mas além dos 7 livros, tem um acréscimo ao livro de Esther e Daniel. Tá? Então, ali temos Canto dos 3 Santos Filhos ao livro de Daniel, História de Susana no livro de Daniel, Bel e Dragão no livro de Daniel. Esses são os acréscimos na Bíblia Católica. Aí temos as versões da Bíblia. Temos a Septuaginta, que é a primeira tradução da Bíblia somente do Antigo Testamento, do hebraico e aramaico, né, que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico, uma parte em aramaico, né, para o grego. Ocorreu ali em 285 a.C. E temos a Vulgata, tradução da Bíblia toda para o latim, em 405 d.C. E temos a versão agora Almeida, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, que é a versão em português, que é quando a Bíblia foi traduzida para o português. Quem que era João Ferreira de Almeida? É um ministro da Igreja Reformada Holandesa. No Antigo Testamento ele foi publicado em 1681 em Amsterdã, Holanda. E o Antigo Testamento Almeida traduziu, então Almeida ele traduziu ali até o livro de Ezequiel, quando ele faleceu. Aí seus amigos continuaram a tradução ali terminaram essa tradução em 1694 e publicou essa tradução ali em português, a versão Almeida, em 1753. E com isso a gente termina a nossa segunda aula de hoje. Eu vou dar um resumo para vocês que a gente falou hoje aqui, que falamos da divisão do Antigo Testamento, falamos um pouquinho da Bíblia evangélica protestante, falamos um pouquinho sobre a Bíblia hebraica católica, comparando ali os livros, né? Verificando livros que contêm cada uma delas. E as versões da Bíblia, as 3 versões que a gente falou ali, que é a Vulgata, a versão da Septuaginta e a versão Almeida. E assim concluímos o nosso segundo estudo da série Bibliologia. Hoje nós vimos como o Antigo Testamento está organizado por assunto, passando pelo Pentateuco, os livros históricos, poéticos e os profetas. Também entendemos as diferenças fundamentais entre a Bíblia hebraica, a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Além de conhecermos o trabalho heróico de João Ferreira de Almeida para nos entregar as Escrituras em nossa língua portuguesa. Espero que esse panorama tenha te ajudado a enxergar a Bíblia com muito mais clareza. Mas agora eu quero saber de você. Qual dessas divisões do Antigo Testamento você acha mais difícil de entender? Deixa aqui o seu comentário para a gente conversar. No próximo vídeo, nós vamos começar a mergulhar nos livros individualmente, começando pelo princípio de tudo, o livro de Gênesis. Você vai entender como a criação e a queda moldaram toda a história da redenção. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de deixar seu gostei ou seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que deseja crescer como você, como eu, também na palavra.
Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima, no próximo vídeo do Conexão Bíblica LF.